Está começando o Desquarenteio, podcast da 40+. E hoje nós vamos falar dela, da Pepeca, da Laricinha, da Perereca, da Internacional Vagina. O fato, meninas, é que Pepeca envelhece sim. Depois dos 40 anos, a gente começa a sentir esses sintomas. Ela tem alteração na textura, na cor, na forma, na elasticidade e até no cheiro, meninas. É muita informação, né? Aproveitando o gancho, Thaís, deixa eu perguntar para você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, que cuida da sua pele. O seu skincare tá em dia, né? E o seu Pepequer, como é que tá? Uma boa pergunta para a gente fazer para a doutora Sandra Rios, que está aqui conosco. Bem-vinda, ela maravilhosa, ginecologista, especialista em sexualidade, obstetra. Maravilhosa. E que fala deste assunto com uma naturalidade, uma alegria que nos encanta. E por isso ela tinha que estar aqui com a gente. Ela Seja bem-vinda. De jeito nenhum. Com certeza. Oh, meu Deus, eu tô sensacionalmente assim, honrada de estar aqui com vocês. Eu estou seguindo vocês, estou adorando e eu acho necessário mais mulheres empoderadas, né, falando de coisas que outras mulheres queriam falar e não conseguem. É aquela perguntinha que todo mundo quer fazer, mas ninguém tem coragem. Ninguém tem coragem. É aquela perguntinha que a gente falava assim, doutora, a minha amiga quer saber? Minha amiga quer saber. Nossa, eu né? tenho um monte de perguntinha que a minha amiga pediu pra perguntar pra você, doutora Sandra. Mas vamos começar assim. Como que a gente percebe que a Pepeca está envelhecendo? Então, vamos lá. Esse é minha praia, mas eu sou suspeita de falar das pepecas, que eu trabalho assim, com mulheres ginecologia regenerativa, então, para mim, é muito, muito assim, satisfatório falar disso, porque eu estou passando, tenho 50 anos, gente, então eu estou passando por todo esse turbilhão. E vamos lá. Então, assim, a Pepeca, ou a Preciosa, como eu chamo, tá? O máximo, a Preciosa da doutora. Então, a Preciosa, ela começa já a dar sinais de envelhecimento, em algumas a partir dos 35. Mas o divisor de água, gente, é a partir dos 40. Tá? Eu trouxe aqui minhas modelos para explicar um pouquinho. São várias. Gente, a nossa mesa tá cheia, laricinhas e preciosas. Não, e cada uma, assim, não sei se desse pessoal que tá olhando, mas olha só, uma, né, diferente da outra, que já mostra essa diversidade, né? Exato. Então, estamos aqui, né? Temos aqui a Preciosa, que normalmente a gente fala que uma Preciosa até os 35 anos, tá? É questão de estrutura, tá? Mas chega aos 40 e temos uma queda já de hormônios, especificamente dos estrogênios. Por quê? A gente vai falar um pouquinho de anatomia, né? E os estrogênios, eles têm receptores nesta região. E é aí que começa o problema. Que quando ela diminui, tá? A Laricinha, a Preciosa, todo que vocês queiram chamar, ela começa a sofrer muitas mudanças. Para começar, gente, eu realmente eu sou apaixonada. Uma amiga minha fala, só tu que fica feliz quando uma mulher chega na menopausa. Eu sou apaixonada pela menopausa. Por quê? Porque ela me deu muita alegria de descobrir muitas coisas que são positivas, né? E eu empodero as mulheres. Não, eu acho assim, ó, para tudo, né? Para. Tem coisa positiva na menopausa. Meu Tem, Deus, vocês estão prestando atenção nisso, gente? Não, gente, Eu coisa faço. positiva na menopausa. Tem. Conta aí, doutora, pra gente. Preciso saber. Então, a gente precisa saber que tudo começa a partir dos 40. A menopausa, gente, quando para sua menstruação. Essa é a menopausa. Mas antes da menopausa tem todos os sintomas que nós chamamos de climatério. Mas algumas, a partir entre 40 e 58 anos, a gente considera que algumas mulheres já entram, algumas não, todas entramos na menopausa. A menopausa precoce, gente, é entre 40 e 45 anos, tá? E a falência ovariana, que algumas têm menopausa prematura em menos de 40.
tá? E quando é que a gente sente a pepeca Exato. mudando? Aí vamos. Então, a partir dos 40, as pacientes, muitas, começam a sentir pequenos sinais, e isso é importante. A gente tem que estar atento aos sinais, tá? A paciente começa a perder um pouquinho de urina e fala, eu tenho um escape quando eu vou na academia, eu tenho um escape quando eu espirro, ou eu tenho um escape quando eu vou tossir, tá? Ou quando a paciente começa a reclamar, eu tenho uma pequena dor quando eu tenho relação sexual, incômodo, um né? incômodo, uma pequena coceira, e depois fala, arde depois de eu ter relação. Então, já são pequenos sinais que nossa preciosa já precisa ser avaliada. Doutora, e é imprescindível a gente falar com todo mundo que está assistindo a gente, assim, se perceba, observe os sintomas que você está sentindo, procure a sua médica, discuta sobre isso. Às vezes não é nada, às vezes pode ser uma outra coisa e às vezes já é a bendita menopausa precoce. Exato. E por que isso é importante, gente? Isso eu sempre falo para minhas pacientes, para minhas seguidoras, eu sempre falo no Instagram. O importante é ter os sinais, porque temos uma janela de atenção de 3 a 5 anos. Se você não fez o que tem que fazer de prevenção e tratamento durante essa janela, Ferrou. gente, depois é difícil recuperar. Tá? Eu sempre digo, é o único lugar onde a mulher adora e deve ter rugas, nossa vagina. Tá? Então, essas rugas a gente vai perdendo. E por isso que é a dor, né? Então, assim, é o lugar que a gente tem que preservar as rugas. E uma forma de preservar os sinais bem cedo para poder fazer o acompanhamento, tá? E o tratamento, em alguns casos, para preservar essas rugas. Não é maravilhoso, meninas? Gente, ficou um Ruga silêncio linda. aqui, Não, essa aula. O que é fácil? Então, assim, como a Jamile falou, né, do PP Care, quais são os tratamentos estéticos? Cuidados Sim. pra gente Então, ter. vamos lá. Normalmente, eu sempre falo para as mulheres de 40, todo mundo tem que começar a hidratar sua preciosa. Não tem para onde correr. Como? Esse Como tem que assim, hidratar. doutora? Como que hidrata? Eu trouxe aqui meus negocinhos, eu sempre tenho aqui, né? Então, assim, Gente, essa mesa tá uma loucura. Eu não sei pra onde eu olho. Na verdade, eu tô tensa, doutora. Eu não sei se eu olho pra cá. Não, eu tô você me tensa. falaram, Eu traz acho tudo que que eu vou você tomar faz. um gole de vinho. E aí até vou fazer uma perguntinha, Sim. doutora. Vinho combina com pepeca? Pelo menos com a minha, eu respiro, vinho. Então, assim, é muito importante essa janela, gente, porque muitas vezes a gente deixa passar essa janela e acaba entrando já na menopausa depois de muitos anos. Passou 6, 7 anos, 9. Gente, não tem muita coisa. Tem sim, mas não tem muita coisa para fazer. Tá, Tá. mas e como que hidrata? Né? Então. Se a hidratação é importante, o que a gente pode A fazer? hidratação eu recomendo a todas as mulheres a partir dos 40. E tem o hidratante vaginal, tá? Tem nas farmácias como hidratante vaginal à base de água, gente. Não tá? adianta passar aquelas receitinhas caseiras que as amigas adoram indicar, né? Exato. Mas o óleo de coco eu indico, até mando fazer os óvulos, Óleo tá? de coco. Caseiros, E passa, óleo de e coco. passa como? Então, Passa você como pega, óleo de coco? tá? O óleo de coco, eu já até tenho no meu Instagram como Eu fazer os conheço óvulos essa caseiros. receitinha. Exato. Então, quando está no freezer, você passa, porque ele funciona como hidratante, lubrificante, tá? Então, passa por toda a preciosa, tanto todos os lábios, e você introduz dentro, às noites. Doutora, Coloca dentro. Dentro. Mas, Duas coloca, vezes mas por o óleo semana. de coco é algo que a gente Então. compra no supermercado que ele O extra virgem. tá, tem que mas, ser o extra mas virgem. como que faz para introduzir? Vou te ensinar, amiga. Essa É o seguinte. eu ia passar essa receita. A doutora diz, Então, você tem um blister de cápsulas qualquer em casa, tá? Você limpa bem seu blister, coloca um álcoolzinho e você coloca o óleo de coco extra virgem e coloca no freezer. Tem que estar geladinho. Então, 2 vezes por Geladinho. semana, geladinho. Você Congelado. tira congelado. Tipo um Você tira, supositório, tipo um supositório. né? Aí você tira, passa por toda a preciosa e depois coloca dentro, tá? Então, essa 2 vezes por semana, gente, não tem erro. Se você ainda não entrou na menopausa, essa é uma forma bem de prevenção, tá? Para quando você chegar na menopausa, cair de leve, tá? E sua pepeca ainda ter rugas e poder continuar sua vida linda, maravilhosa. Uma perguntinha Sim. só que eu tenho dúvida sobre essa receitinha caseira do Sim. óleo de coco que eu faço uso.
tamanho do blister, aquele do Tilenol, é um bom tamanho? Não sei te falar se é um bom tamanho, mas eu tenho um blister que eu sempre falo. O blister tem que ser de aquelas capsulonas grandes. Maiores mesmo. Aquelas cápsulas grandes, aquelas de ômega 3. Mas tá? aquelas vêm num pote. Então, se isso... Não, tem ômega que Tem. Vou tem procurar, ômega que então, uma dessa Então. do ômega. Gente, se liga, então, naquele blister do ômega 3. Nada de comprar ômega 3 no pote, que nem eu compro, não. Comprar na cartelinha pra gente encher verdade. de óleo de coco, botar no congelador e usar na nossa pepeca pra hidratar. Eu uso da minha amiga Marcela, o Omate Geste, que Eu tinha na muita cápsula. dúvida do Amiga tamanho. Marcela, Eu todas também. queremos Minha amiga esse Marcela, blister. Então, é um blister fantástico, tá? Eu tenho pacientes que quando eu vou fazer palestra, elas me pedem, a gente faz, limpamos, eu levo tudo. É uma coisa caseira que pode salvar sua pepeca quando você entrar na menopausa. E quais Tá. são os outros cuidados, os Vamos lá. tratamentos? Lubrificante, tá? Lubrificante também. Hidratante 2 vezes por semana. Lubrificante, gente, e isso é importante falar, lubrificante só para a hora do sexo, tá? Então, toda vez que você tem sexo a partir dos 40, tem que usar o lubrificante, tá? Para quê? Para evitar atrito, tá? E se você está usando hidratante, é maravilhoso, vai aumentar até a sensação de prazer, tá? Então, lubrificante e Boa dica. hidratante é uma boa dupla, tá? Para fazer prevenção a partir dos 40. Se Gente, ainda eu não- preciso de uma caneta para anotar Ainda bem que esse episódio vai ficar gravado. É. Em breve tá no ar pra Meu todo Deus. mundo assistir. E aí anotar e fazer essas receitas. Segunda coisa, gente, e isso eu sou apaixonada, desde que eu faço os cursos de ginecologia regenerativa, eu sou apaixonada pela fisioterapia pélvica. Tanto que eu fiz o curso de ginástica íntima e pompoarismo e acho maravilhoso. Então, gente, vamos marombar nossa A preciosa. pepeca tem A que pepeca? ficar fitness. Tem, Não gente. adianta só ir fazer musculação. Não. A pepeca tem que ser fitness. Toda nossa vagina é cheia de músculo. A uretra, para onde vocês fazem xixi, é cheia de músculo. Então, a Doutora, gente contrai, tem- sustenta e relaxa. Vou dar uma dica para vocês. Tá? Vou dar uma dica para vocês como fazer. Sempre me pergunta, eu não sou fisioterapeuta pélvica, mas eu já treinei nas pacientes, quando elas vão, eu faço, coloco meu dedinho. Gente, deitem em sua cama, coloque seu dedinho, lavem sua mão, lógico. Coloque seu dedinho e cada uma tem um sistema de contração diferente, porque nossa vagina, ela é diferente da musculatura do braço, né? Então, assim, não tem como saber como fazer a contração. Então, você vai colocar seu dedinho, vai imaginar que está sugando um canudo com a pressão. Doutora, nesse exato momento, tá todo mundo fazendo isso. Eu tenho certeza. Todo mundo Gente, é pensa uma assim, ó. sensação louca, tá? Então, todo mundo imaginando. Tem E por quanto algumas... tempo? Por Então, quanto tempo? Eu recomendo sempre para minhas pacientes 2 vezes por semana, de manhã e de noite. Quando você acorda e quando você deita, é um bom sistema Bom para não momento. esquecer. No carro, Entendeu? dirigindo. Dirigindo, quando você é craque, sentada, em pé, para isso também. Se você já entra em outro Agora, nesse patamar, momento, é a hora. Eu ia perguntar sobre isso, doutora. Eu posso usar um brinquedinho para fazer esse exercício? Meu Deus, eu adoro. Eu tenho 7. Mostre pra gente, mostre pra Gente. gente. E recomende o melhor. Vamos lá. Então, eu recomendo sempre os vibradores, porque assim, muitas vezes a gente tem muito tabu de falar de Eu vou vibrador. tomar uma né? água. É muito tabu. Então, assim, o vibrador agora a gente usa para diversas terapias, para vaginismo, para vulvodinha e para terapia de casal. Por que não apimentar sua relação? Por que não o homem também participar desse momento, desse né? momento? Deixa eu contar né? uma coisa. Ai, eu quero Meu saber. marido me deu um de presente. Ai, foi meu primeiro. Então, assim, o vibrador, porque assim, no consultório eu já tenho os vibradores para as pacientes, tá? E elas já saem e elas escolhem o que elas gostam mais. Então, eu tenho o Bullet, que eu não trouxe, mas o Bullet é um vibrador que é esse sistema, Pequenininho. que tem um conheço. cone e tem um aparelhinho para vibrar. Tem as más senhorinhas que não gostam de vibrador, então eu indico o cone vaginal que tem peso para fazer os exercícios. Então, gente, vocês colocam dentro,
tá? Ele não tem fundo. E quando tá dentro, vocês fazem o mesmo. Suguem o canudo. Doutora, é a maromba da pepeca. Maromba sua pessoa, tá? Pepeca marombada. Marombada. Gente, eu sempre falo para ela, tem que fazer o teste no início, depois de um mês, depois de 2 meses, tem algumas danadas que falam, doutora, a minha tá mordendo. Beleza, tá ótimo, sensacional. Não, vou ter que fazer um negócio. Vou ter que fazer, já vou começar já. Como fazer com o vibrador? E muitas me perguntam, doutora, levar o vibrador, certo? Então, o vibrador, o personal, se vocês veem, tem uma divisão, tá? Que é quase o tamanho do cone, tá? E do bullet. Então, você introduz até aqui, tá? E você faz o exercício primeiro sem a vibração. Primeiro tem que ser sem a vibração. Sim. Quando você já é craque, você vê que a contração tá bem forte, gente, é a hora de marombar sua preciosa. Coloque na vibração e você faz o exercício. E tem algumas que falam, doutora, eu chego no orgasmo. Tudo bem, melhor O objetivo não era esse, mas o caminho foi maravilhoso. Exatamente. E alguém me perguntou das bolinhas tailandesas que Não sei. Alguém, um passarinho me perguntou das bolinhas. Foi aquela gente, amiga que ligou da para a amiga senhora. que ligou. Tá. Então, gente, a bolinha tailandesa, todo mundo que vai, porque no consultório eu tenho assim, tudo assim. Minha filha disse que é poluído, mas tudo bem, tá? Então, as bolinhas tailandesas, para aquela craque, que ela coloca na vagina e fazendo a contração, ela vai engolindo a outra bolinha. Deixa eu ver isso, doutora. Como é que chega num estágio desse? Eu não entendi, doutora. Então, você coloca a bolinha dentro da vagina. Da vagina. Tá? E você começa a fazer A contração. A contração. E ela vai e ela sugando. vai sugando. Tá? Gente, isso essa aqui eu na não minha época era um negócio que a gente testei brincava ainda. assim. Detalhe, gente, não é contrair nem o bumbum, nem o abdômen. E muitas vezes, de início, a gente faz isso. Contrai o bumbum e contrai o abdômen. Mas depois a gente pega a manha. Por isso que eu sempre falo que tem que colocar o dedinho para fazer o teste da contração. Ela mesma sente como está iniciando e depois de um mês ela vê se a contração está aumentando. É maravilhoso. Fazendo isso, gente, já tem assegurado que sua menopausa vai ser leve e maravilhosa. E suas rugas, com certeza, que ficam em maior parte dos casos. É a falta do hormônio que começa a fazer o ressecamento? Exato. A falta especificamente do estrogênio. Por quê? Porque a maior parte de receptores são de estrogênios em nossa região genital, incluída a uretra. Mas a própria reposição já melhora um pouco isso. Melhora, mas não Resolve. bem, não resolve. Não resolve. Infelizmente. Então tem que fazer exercício. Tem que fazer o exercício, tem que fazer a hidratação. Em alguns casos, quando já a paciente chega na menopausa mesmo, já passou um ano e ela não menstruou mais, gente, tá na hora da menopausa. Tá, pronto. Aí a gente avalia se ela vai fazer terapia de reposição hormonal, tá? De acordo com as pacientes. Eu deixo individualizada cada paciente. Não todas fazem terapia, né? Então, assim, tem gel para intravaginal, de estradiol, tem comprimidos vaginais que saíram agora, eu adoro usar os comprimidos de estrogênio, tá? Não mela muito, né? Dissolve rapidinho na vagina e é só usar 2 vezes por Gente, semana. esse papo é muito interessante, doutora, até porque assim, a gente faz o papel de desmistificar isso. As pessoas têm um tabu muito grande de falar sobre isso, né? E a gente ouvindo um profissional falar, gente, é tão simples, é tão... E esse acesso à informação não é tão fácil Não é assim. fácil. Eu digo, nós aqui estamos num trio que é esclarecido, que tem acesso à informação. Com certeza. Mas quanta gente está ali e não tem ideia, começa a sentir os sintomas e não tem ideia do que está Exatamente. acontecendo, não sabe aonde procurar ajuda, não sabe aonde comprar, não sabe o que usar. Exato. E o papel social desse papo é muito importante, é para levar o conhecimento, não pode misturar as coisas, a gente tem que levar o conhecimento, é perder a vergonha, saber para que serve cada aparelho desse, nada de vulgaridade, nada disso, é utilidade, é Exato. você saber, é conhecer o seu corpo e saber identificar o que está precisando E a naquele liberdade, momento. né? A liberdade é sexual das libertador, pessoas, exatamente. isso faz parte da nossa Exatamente. natureza, é assim. E Exato. muitas coisas que a gente está perguntando são dúvidas nossas. Com certeza. Né? Então, E isso é assim, muito importante compartilhar com essas outras mulheres, as nossas Squatting Lovers que estão aí do outro Verdade. lado. É verdade. E tem. Não, a senhora tinha comentado que algumas pacientes chegam no consultório, né? Algumas às vezes com mais idade,
e que elas ficam receosas de usar, né, alguns Sim. brinquedinhos. Uhum. Existe ainda, nessa geração dos 40 a mais, não era tão popular a questão de usar vibradores, de usar essas coisas. Então, isso eu acredito que impacte muito, né? E que as Exato. mulheres, as mulheres da nossa geração, 40 a mais, elas estão ainda aprendendo a usar isso. Descobrindo essas Descobrindo ferramentas, né? e aceitando e naturalizando. Exatamente. Exato. E isso E só sempre- complementando sim. o que a Thaís falou, e ensinando para as suas filhas a reconhecerem a necessidade e É saber verdade. o que começar a fazer. Exato. E isso é uma situação muito, muito delicada, porque eu sempre falo, eu faço palestras e sempre falo nas palestras que a expectativa de vida da mulher aumentou. Por isso que aumentou muito este âmbito da menopausa também, né? Então, aumentou porque nos anos 80 a mulher vivia só 65 anos. Agora, gente, temos uma expectativa de vida de 80, até mais que os homens. Hoje- 7 anos a mais. Hoje uma mulher de 65 anos é uma gata. Ela é maravilhosa. Com certeza. Eu tenho um exemplo da minha madrinha, vou dizer porque ela não esconde de ninguém, e ela está com 70 anos. Uma mulher jovem, e como ela diz, ela transa, ela gosta, tem lá o namorado dela, e eu acho isso sensacional. É sensacional, é sensacional. Então, assim, temos em promédio, gente, a mulher aumentou seu período de menopausa para 30 anos. Então, a gente tem que fazer alguma coisa para viver 30 anos de menopausa com qualidade de vida. E quais eram os pontos positivos da menopausa? Ah, gente, Ah, eu que conta, diga, né? Conta agora. Gente. Tá todo mundo querendo saber. Olha, quando eu faço as palestras e me perguntam, porque eu sempre digo, olha, minha melhor fase é agora, que estou na menopausa. E todo mundo fica assim, meio estranho. O quê? Como assim? Gente, eu descobri minha sexualidade muito mais agora. Não menstruo, né? Uma coisa básica, não menstruo. É ótimo, eu também não. ótimo. É ótimo. Não tem Faço coisa melhor que não menstruar, melhor, gente. tá? Eu Mas há faço- quem goste também, né? eu Olha, faço minha quero conhecer. Eu faço minha terapia de reposição hormonal, bacana, eu me sinto bem, estou bem com meu sexo. Eu tenho, e isso é ponto importante, eu tenho uma comunicação bacana com meu parceiro, então esse é muito, muito importante. E muitas mulheres vão no consultório muito escondidas, o marido não sabe, elas querem sentir orgasmo e elas não sabem, elas não gostam de sexo oral e o marido gosta, elas não gostam de fazer sexo em oral em ele. Então é toda uma falta de comunicação. Mas eu acho que volta lá no que a Jamile estava dizendo. Uhum. O tabu. Tá bom. Volta nisso de não se descobrir, Exato. porque ainda tenho vergonha, porque a sociedade ainda tem essa... É velado, é tudo velado, muito exatamente. velado. Muito sabe? velado. E eu acho que enquanto a mulher não tiver essa liberdade, a mulher ainda não tiver essa abertura para Essa descoberta, conversa, como a gente está tendo, as pessoas precisam falar sobre isso. É uma conquista. É uma né? conquista. Exatamente. É uma conquista. liberdade sexual E- para as mulheres pós 40. Um brinde a essa liberdade. Vamos rebolar, tá? rebolar. Liberdade sexual pós-40. Essa Caramba, liberdade excelente. sexual. Então, assim, Inclusive, eu dei de presente para minha filha um vibrador. eu também já dei. Eu também já dei. Para que elas possam se descobrir. Exatamente. Então, eu vou contar para vocês uma anedota. Eu trabalho em maternidade também, sou obstetra. E quando comecei este trabalho da menopausa, foi aos pouquinhos. Eu acho que vocês já viram como comecei, né? Então, eu ia na maternidade e comecei a dar os vibradores a toda enfermeira que completava anos. Aí tinha uma senhorinha de 70 e pouco anos. Maravilha. Que olhava para mim e olhava com raiva. Né? Eu sentia que ela olhava com raiva. Até que um dia ela me falou, doutora, vem cá. Eu sei que você está dando negócios. Eu digo, sim. Tu tem como conseguir um? Quero de 17 centímetros preto. Eu digo, Ai, ainda quer exigir cor e tamanho. eu disse, beleza. Eu levei um roxo. Eu digo, não encontrei um preto, vou estar aqui um roxo mesmo. Pega. Tá bom, muito obrigada, doutora. Obrigada. Tá? Então, assim, é isso, né? É romper tabus, né? E realmente dar liberdade para a mulher escolher, né? Escolher suas coisas, né? Gente, e se vocês virem o Instagram da doutora, deu uma pausa aqui, um abismo. Se vocês prestarem atenção no Instagram da doutora,
o conteúdo é sensacional. É maravilhoso. É uma aula. Você primeiro que se diverte. A doutora é campeã nas dancinhas. Ela é sensacional. Não, ela fala de algo que tem tabu de uma forma tão de uma alegre, forma tão leve, que você aprende sorrindo. Exatamente. E, assim, a gente se divertiu muito olhando, né? A gente stalkeou o Instagram da doutora inteiro. E a gente em nenhum momento pensou de uma forma que ficasse um clima pesado, um tema difícil de você engolir, uma coisa assim que te gerasse um pouquinho de... Não, jamais. Jamais, é uma coisa leve, educativo, divertido. Doutora, agora uma perguntinha assim. Depois que a Pepeca começa a envelhecer, né? Ok, tem várias soluções, como a gente já viu aqui. Mas ela deixa de dar prazer ao homem? A mulher tem que se preocupar com isso? Não estou conseguindo... Enfim, tanto ao homem ou nas relações... mulher com mulher, não importa. Certo. Mas ela deixa de dar prazer? Então, na verdade, assim, a libido que a gente, quando chegamos na menopausa, ela é mais por travas muito emocionais e muito orgânicas. Então, aquela mulher que tem dor para ter relação sexual ou sangra cada vez que tem relação, lógico que ela vai ter uma trava emocional e justamente ela não vai querer ter sexo. Ela vai fugir do sexo. Tá? Então, assim, o companheiro, o parceiro, a parceira, ela precisa conhecer também como é a fase da menopausa para poder entender esta situação. E eu fico pensando, assim, do que a gente vê, do que a gente avalia, olha, é que os homens, eles não estão preparados ainda para isso. Eles não têm esse conhecimento, infelizmente. Sim. E isso gera conflitos. Com certeza. Eu tenho uma paciente... Acredito que uma relação mulher com mulher seja mais fácil, né? As duas não, assim... Não? Não, amiga, não. Porque a gente estava duas pensando... mulheres entrando na menopausa. Já pensou Meu duas Deus, mulheres casadas? não. Entrando deve ser um caos. Ou não, deve ter um lado bom, Eu não porque sei. devem se entender, sabem que as duas estão na menopausa, Exato. mas deve ter um lado, assim, que... É muito hormônio circulando, gente. Então, assim, eu trabalho com ginecologia regenerativa, né? Aliás, as tecnologias de luz e energia vêm a revolucionar essa parte, tanto para as pacientes que estão na menopausa e que não fizeram a fisioterapia pélvica ou não consideraram o fato de hidratar a vagina e chegam muito desesperadas. Então, assim, temos as tecnologias agora de luz, que é a laser. Eu trouxe aqui É a hora a do radiofrequência, Pepe. né? A radiofrequência que eu trabalho, é minha paixão, tá? Radiofrequência. Radiofrequência. Eu E trouxe aí, esse aqui, é ele isso. fala. Usa internamente e Exato, externamente, interna né, e externamente. Então, assim, é impressionante. E eu, assim, fico absolutamente maravilhada com uma primeira sessão. A paciente já consegue ter uma relação mais prazerosa, já não tem dor, porque a paciente que resseca, se alguém... observa sua preciosa alguma vez antes de 30, botou um espelho, botou uma foto e bate uma foto de 50 anos. Gente, uma diferença abismal. E ninguém tem o costume Ninguém de tem fazer, costume. né? Ninguém A foto tem da costume. Pepeca deveria. Ninguém tem costume. Tá? Não, já Então, assim, fiz, mas eu nunca pensei Não, em mas fazer fazer aos um 30 e fazer agora. Sim, aos fazer 50. um antes Então, e depois, por né? isso que é importante dar essa informação para as gerações que vêm. Exato. Né? Para as gerações, para aquela mulher de 30, 35 que está vindo. Então, prestar atenção nisso. Dar uma olhada. Eu tenho a costume, e eu sempre Conhecer falo... o seu corpo, Ah, né? lógico. Exato. Eu tenho meu aparelhinho, porque como eu trabalho com estética também, eu bato a foto da paciente antes e depois do processo, mesmo sendo a radiofrequência. Então, as pacientes olham assim, eu não quero olhar, pelo amor de Deus. Gente, como assim? É tua, tá aqui. E aí, depois, quando fazemos todo o processo, tá aqui. Gente, Nossa, tem que olha. diferença, né? É minha. Eu gostaria Começou daquele jeito lá. É. Ó, lá, Janine, mostra lá. Janine. Começou daquele jeito e acabou assim. E acabou assim. E até na radiofrequência, a gente vê assim, a melhora tanto da paciente externamente como organicamente. A paciente, ela recobra todo o brilho dos olhos, ela volta e te diz, aquela que estava, desde a que está na menopausa, eu tenho pacientes até de 90 anos. Tá? Então, elas vão com incontinência, gente, incontinência fecal, que se você não trata a menopausa, você leva a ter incontinências urinárias e fecais, tá? E até infecções urinárias a repetição, que são tratadas nas senhorinhas de 70, 80 com antibiótico, e só está em regenerar a uretra.
Então, assim, é maravilhoso, tá? É a técnicas de luz que tem agora, da energia. Eu sou apaixonada, sou suspeita de falar, tá? Que eu faço tudo, eu estou fazendo pós-graduações, porque eu sou apaixonada por isso. Então, Eu assim, quero aproveitar, inclusive, doutora, para te perguntar, falando da estética, Sim. né? Eu tinha um tabu sobre a cirurgia estética, a ninfoplastia. Eu achava que era só estética. Sim. E depois que comecei a te seguir, acompanhar o seu trabalho, eu vi e eu gostaria que a senhora falasse, Certo. né? Quais os benefícios da ninfoplastia, Sim. né? No caso da gente, não só da estética. Exato. Então, eu trouxe aqui, cadê? Pronto. Tá aí, né? A grandinha. Então, A Larissona. então gente, aqui um detalhe. A mulher, ela tem que estar desgostada de sua preciosa para fazer a cirurgia. Por Doutora, exemplo. deixa eu segurar aqui enquanto a senhora fala. Certo. Mostre aqui, ó. Aqui. Então, assim, não toda mulher que tem os lábios menores, que estes são os menores, grandes, se incomoda. Eu tenho pacientes que eu olho e eu sugiro, e ela diz, doutora, não, tá certo. Tá Então, tudo bem. tá tudo bem. Mas tem pacientes que se incomodam pela autoestima, tá? Se incomodam porque quando usam uma roupa apertada, machuca, tá? Tem algumas que têm candidíase, vaginose bacteriana por conta do atrito, tá? Então, aquela paciente que chega assim, eu avalio tanto o emocional como a parte anatômica, entendeu? Então, não todo mundo tem que fazer estética, tá? E até eu lembro de um curso que eu fiz que falavam que a cirurgia estética saiu por conta da depilação. Por quê? Porque a gente começou a depilar e muitas olhavam, né? Quando estava muito pelo, não dava para olhar, que tinha um lábio grande. Então, quando começaram a fazer as depilações, tipo Barbie, gente, cadê? Esse meu lábio está muito grande. Então, Apareceu, assim, olha que apareceu. né? Apareceu. Então, assim, a depilação foi a grande pioneira das cirurgias estéticas. Agora, falando em depilação, já me veio aqui a cabeça. Uma das características do envelhecimento Uhum. é que os cabelos brancos não aparecem só, né? Não, Na cabeça. é. O cabelo branco aparece lá. Aí Certo. acaba que todo mundo quer depilar para não aparecer o cabelo branco lá, né? E tem que Porque aproveitar, porque quando. é ruim. E olha, tem que aproveitar, porque quando você faz, falando de depilação em laser, a laser, se tiver o pelo branco, o laser não tira mais. Então, se você quiser fazer sua Laricinha Tem que fazer igual a antes. Barbie, tem que fazer antes do cabelo branco. Exato. Sabia disso? Pois é, Saiu não o cabelo sabia. branco, já era. A minha dermatologista, ela falou comigo, e aí? Você prefere a perereca murchinha ou os cabelos branquinhos? E me deu uma dúvida, eu fiquei sem saber Mas claro. o que fazer, Imagina. né? E acabei não fiz a depilação a laser Entendi. geral, Entendi. como eu queria. Mas aí, sem a opção, Mas- sem fazer o laser, na verdade, a solução é ficar depilando toda, né? Porque diz que Então, depois dos pra- 40, a pepeca é exato. sempre toda depilada, né? Então, assim, não necessariamente. Eu nunca fui a favor de uma depilação. Sou ginecologista de raiz, então eu não sou a favor de uma depilação completa, porque os pelos lá, eles têm É uma uma proteção, função. né? Então, eles têm É. uma função. A minha opção é essa sempre também. eu Exato. não- Então, assim, é é uma uma proteção. mas eu respeito a quem faz. Respeito e eu organizo tudo. Quando ela vai, eu sei que ela faz depilação completa, eu já digo, olha, tem que hidratar, essa é uma dica, gente, tem que hidratar antes, com hidratante, com ácido hialurônico e sem perfume, Gente, tá? é o Pepe da doutora, não tem Então, jeito. você passa o hidratante antes de depilar, seja de lâmina ou seja de cera, faz a depilação, depois passa de novo o hidratante. E uma dica essencial, coloque uma compressa gelada, que é igual que o rosto, fica todos os porinhos abertos. Fica. Para quê? Para evitar irritação, tá? Para evitar focos de fungo, tá? Que pode afetar a Sensacional. vagina. Agora, Isso, conta aqui gente. pra mim, fica tudo branquinho depois? Fica lindo, maravilhoso. Eu tô pagando pra ver a minha. viu? Olha, eu não assumi ótimo, meus é. cabelos brancos aqui, mas eu assumi lá embaixo. Tá tudo certo. Junta, doutora! Gente, vocês são muito íntimos da gente. Vocês prestaram atenção no tom de intimidade que tá rolando aqui. É Mas daqui pra frente, assim é cada vez mais. Você não falou, doutora, Sim. terminou de falar, gente, aqui nessa Sim, empolgação sim. dos benefícios sim. da cirurgia Exato. estética. Então, os benefícios, para mim, pessoalmente, quando eu vejo a paciente, realmente é autoestima,
tá? Eu não autoestima grande. Ela veio e disse, meu Deus, que lindo que ficou. Ela né? quer andar pelada praticamente. Então assim, o benefício vai pela consequência que eu falei, né? Que algumas realmente não conseguem ter os lábios grandes. E a estética íntima, gente, não só é lábio grande. Tem algumas que têm o clitóris muito prominente, então a gente reposiciona o clitóris, tá? Tem algumas que têm, por incrível que pareça, o nosso clitóris, ele tem um capuz, que é o prepúcio do clitóris, tá? Então, elas ficam muito envergonhadas porque tem muita pele, tá? Então, também tem cirurgia. Então, é toda uma técnica, Queria né? pedir para a senhora mostrar o clitóris, porque eu acho que isso é uma curiosidade de muita gente, Sim. pedir para os meninos colocarem ali como que é um clitóris, Sim. né? Então, E que a gente olha aqui essa pontinha que parece até um pênis, sim. né? Uma vez eu mostrei para minha paciente e ela disse, meu Deus, que bichinho lindo! né? Não, gente, É um clitóris, bichinho bonito e prazeroso, tá? poxa. Então, gente, esse é do nosso tamanho clitóris. natural. Esse é o tamanho natural. E ele pode ser maior do que a gente imagina, né? Pode e tem ser. ereção. Tem ereção. Ele é um pênis feminino, só que com diferença para os homens, que ele é só para nosso prazer, gente. Para os homens serve para urinar, para ter prazer. Para nós é só Ele prazer. tá ali Privilegiada. O dobro de terminações nervosas que o pênis masculino. Então, ele é uma arma para a gente, uma arma de prazer. Então, vamos ter que saber como fazer Pois isso. eu ia dizer, né? tem muita mulher, infelizmente, que às vezes não sabe usar, Não. né? Que não sabe chegar no prazer. Exatamente. Eu tenho assim uma mania quando as pacientes, como elas já sabem que eu falo de sexo, elas já vão e tem vezes que elas me falam, doutora, por favor, me ensine como me masturbo com eu digo, gente, pelo amor de Deus, mas tudo bem. Aí eu pego o vibrador, eu ensino. Gente, e elas ficam todas assim, bem assim, não é sacanagem. Então elas ficam assim olhando. Aí eu fico, gente, pelo amor de Deus. É o tabu, é a falta de Sim, liberdade. sim. Não, assim, Eu não querer se conhecer. Essa é outra libertação, coisa, né? né? A masturbação. Cara, quando eu comecei a falar no Instagram de masturbação, eu falei primeiro com meu marido, porque meu marido é médico também, e eu disse, ele tem um grupo de homens de médicos, e eu falei para ele, eu vou falar de sexo, vou falar de masturbação. E aí, topa? Se tu fala com propriedade e tu sabe o que tá falando, fala, tudo bem. Dados científicos. Aí eu comecei a falar de masturbação e sexo anal, gente, era uma loucura. Minhas amigas falando, gente, por que tu tá falando isso, Sandra? Os amigos do meu marido, gente, por que tu tá falando isso? Tá com falta? Que é a clássica, né? Dos homens falar, tá faltando sexo? Eu digo, não, tá me sobrando. Tá me sobrando. Eu quero dividir conhecimento, né? Ai, gente, esse papo é sensacional. Temos conversa aqui para muitas horas. Ah, meu Deus. É uma pena que a gente agora só tem esse programa agora. Ô, gente, tá certo, não tem problema. Eu aceito o convite, segunda parte. Muito cadeira cativa já aqui com a gente. Eu queria só fazer uma perguntinha assim para as nossas desquaranovas, que eu acho importante. Como que a gente se prepara para um exame ginecológico? E muita mulher tem vergonha de ir lá, sentar, né? A gente fica exposta realmente. Sim. Então, como se preparar? Precisa depilar? Quais higiene? Conta pra gente. O mínimo necessário de higiene. Só higiene, gente. Eu não exijo ninguém depilar. Cada uma vai. Eu tenho as peludinhas, as peladonas, de tudo, tá? É só ter confiança, porque é um momento muito íntimo. Tá? Então, abrir a perna para alguém, você tem que ter muita confiança. Então, antes de fazer um exame para uma paciente que eu não conheço, que é a primeira vez que vai, eu converso com ela, entramos em uma conversa bem bacana, falo da minha vida, eu conto minha vida completa. Então, ela já se acha... ela sente mais à vontade. Lógico, claro. ela já me conta as coisas dela. Então, quando ela vai, é incrível, porque quando estou coletando preventivo ou examinando, ela está me falando dos filhos, não sei o quê. Então, já fica bem descontraído. Quebra o clima, né? E para encerrar, uma diquinha para depois do sexo, manter, né, a pepeca limpinha, higienizada. Primeiro, gente, fazer xixi. Tem que fazer xixi, tá? Tem que liberar a uretra, tem que liberar as bactérias. Depois, tomar um banho, tá? Porque o sexo não só é oral, não só é... Tem que lavar a mão, tá? Tem que tomar um banho, lavar todas as partes, tá? E
escovar os dentes. Não esquecemos que também fazemos Sensacional. sexo É oral. importante É escovar os importantíssimo. dentes, gente. Escovar os dentes, A gente. higienização na boca. Higienização. Doutora Sandra, fica, não vai embora. Maravilhoso. Muito obrigada por ter aceitado esse convite, ter vindo aqui de uma forma tão aberta, tão alegre, ter vindo falar com a gente. Né, meninas? Sandra, muito obrigada pela sua participação. Desde o nosso primeiro contato, uma simpatia, uma alegria, uma vontade de viver. A gente sente essa alegria aqui com você. Muito obrigada por ter vindo aqui com a gente. Muito Gente. obrigada, doutora Sandra. Um brinde. E aí, Um brinde. Eu adoro vinho, gente. e agora eu quero convidar todos os Discorem Lovers, né? Todo mundo que nos segue, que nos recomende, ative o sininho, estejam lá junto conosco, lá no nosso Instagram, porque sempre vai ter muito conteúdo como esse. Então, agradeço a audiência de vocês e até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau.